Tomei um gole de café enquanto olhava para o jardim coberto de geada do lado de fora da minha janela. A temperatura havia caído repentinamente, anunciando a chegada do inverno em Minnesota. Em nosso jardim, localizado no bairro tranquilo de Eden Prairie, as folhas de outono ainda permaneciam. A geada sobre as folhas caídas brilhava ao sol da manhã. Mais uma temporada de ação de graças havia chegado. Minha carreira como contadora sênior em uma grande empresa de contabilidade estava indo bem. Meu casamento com David era estável, e eu não tinha reclamações sobre viver nesta cidade. Apenas meu relacionamento com minha mãe permanecia delicadamente tenso. Amy, você está pronta? Chamou David atrás de mim. Quando me virei, meu marido já estava vestido com seu terno e segurava sua mala de viagem. Ele estava firmemente construindo sua carreira como executivo em uma empresa de TI. David era uma alma gentil, compreensivo com meu trabalho e sempre me apoiando, o marido ideal. Sim, estou bem. Não se preocupe, respondi com um sorriso. David perderia o dia de ação de graças deste ano devido a uma importante reunião de negócios. Era uma viagem crucial que poderia determinar o sucesso do novo projeto de sua empresa. Você contou para sua mãe? Sim, mas ela não ficou feliz com isso. Eu não posso acreditar que você está colocando o trabalho antes do dia de ação de graças. Imitei as palavras da minha mãe, Marta. Como uma figura influente da primeira igreja presbiteriana, minha mãe exercia um poder considerável. Ela organizava as atividades de caridade da igreja e eventos sociais, sendo uma presença central na comunidade. Para ela, o dia de ação de graças era mais do que uma simples reunião familiar, era a oportunidade perfeita para exibir sua família impecável à sociedade local. Mamãe frequentemente usava a frase linhagem pura, provavelmente. Era sua maneira de expressar orgulho por pertencer a uma família tradicional, enraizada naquela terra por gerações. No entanto, essa frase às vezes assumia um significado cruel, especialmente depois do que aconteceu há 2 anos. Naquele tempo, eu finalmente engravidei, mas sofri um aborto espontâneo. Depois disso, a atitude da minha mãe mudou sutilmente. Embora continuasse externamente afetuosa, houve momentos em que pude perceber algo diferente em seu olhar. O alívio em sua expressão era evidente, enquanto seu amor pelo filho da minha irmã, Linda, Tommy, ficava mais intenso a cada dia. Linda era uma dona de casa devotada, ativamente envolvida nas atividades da igreja. Ela tendia a depender fortemente da nossa mãe, priorizando suas opiniões até mesmo na criação de seu filho de 5 anos, Tommy. Seu marido, John, era dono de uma imobiliária. Embora fosse um homem honesto, ultimamente demonstrava sinais de preocupação com as mudanças no comportamento de Linda. David colocou a mão no meu ombro. Você está bem? Sim, sim. Virei-me para encará-lo e sorri. Não se preocupe, eu vou lidar com isso do meu jeito. David assentiu em silêncio. Ele entendia como me sentia. Provavelmente era por isso que se sentia culpado por essa viagem de negócios. Eu deveria ir. Levantei-me e o acompanhei até a porta. Um vento frio soprava. Amanhã seria o dia de ação de graças. Muitos parentes se reuniriam na casa da minha mãe para o jantar. Minha irmã Linda viria com John e Tommy. Ultimamente, Linda estava agindo de maneira estranha. Ela parecia muito próxima de Adam Foster, o pastor assistente que havia chegado à igreja há 6 meses. O jovem e carismático pastor era popular entre as mulheres da congregação, mas seu relacionamento com Linda era claramente incomum. Soltei um suspiro profundo. Amanhã seria mais um jantar perfeito da minha mãe, uma reunião de família em sua imponente casa branca, com elegantes arranjos de mesa e um ambiente cuidadosamente planejado. Mas por baixo de toda essa fachada, algo estava começando a desmoronar. Com minha natureza calma e racional, eu podia enxergar as coisas com clareza. Minha intuição de contadora me dizia que alguma verdade importante estava sendo escondida, e eu tinha um forte pressentimento de que o momento para essa verdade vir à tona estava se aproximando rapidamente. O que estava prestes a acontecer poderia mudar drasticamente a forma como nossa família existia, mas talvez fosse um destino inevitável. Essa foi a sensação que tive na manhã do dia de ação de graças. O frio cortante da manhã fez com que eu aumentasse o aquecimento do carro enquanto dirigia para a casa da minha mãe. Meu coração estava inquieto. O céu, visível além do para-brisa, era de um cinza sombrio, com flocos de neve ocasionais dançando no ar. A casa da minha mãe ficava em um dos bairros mais prestigiados de Eden Prairie, a grande Casa Branca, passada de geração em geração.
Podia ser considerada um dos marcos da cidade. Vários carros já estavam estacionados na entrada circular. Os parentes estavam começando a se reunir. Assim que abri a porta da frente, ouvi a voz da minha mãe. Marta já havia feito todos os preparativos perfeitos. Ela vestia um elegante vestido azul marinho e o colar de pérolas brilhava em seu pescoço. Seu cabelo grisalho estava meticulosamente penteado, e a maquiagem, cuidadosamente aplicada. David realmente não vem? A pergunta veio como se ela estivesse esperando para fazê-la. Havia um leve tom de reprovação na voz da minha mãe. Não, eu expliquei que ele tem uma reunião de negócios importante. Bem, suponho que não há nada que eu possa fazer. Vocês, jovens, sempre colocam o trabalho antes da família. Ignorei o sarcasmo em suas palavras e fui direto para a cozinha. Lá, minha tia Carol e minha prima Jennifer já estavam ajudando nos preparativos da refeição. O peru já começava a dourar no forno. Oh, Amy, que bom que pudemos ajudar, chamou Carol. Em seus olhos, flutuou uma emoção que poderia ter sido simpatia ou pena. Desde o meu aborto espontâneo, há 2 anos, a maneira como meus parentes olhavam para mim havia mudado sutilmente. Logo após, a campainha tocou, anunciando a chegada da família de Linda. Tommy, venha para a vovó. Minha mãe correu para a frente, quase pronta para abraçar o neto assim que o viu. O pequeno Tommy, de 5 anos, riu feliz nos braços da avó. Atrás deles, Linda exibia uma expressão satisfeita, enquanto seu marido, John, parecia um tanto inquieto. Ele lançou um olhar breve na minha direção antes de desviar, enquanto esperávamos a conclusão dos preparativos do jantar. Na sala de estar, a conversa fiada de sempre se desenrolava atividades da igreja, fofocas da vizinhança, histórias da escola infantil, mas, para mim, tudo soava estranhamente vazio. Percebi, em particular, que Linda evitava qualquer menção ao novo pastor assistente. Bem, o jantar está pronto, anunciou minha mãe. Sua voz ecoou pela sala de estar, e todos começaram a se dirigir para a sala de jantar. A mesa estava impecavelmente posta com porcelana Lenox, enquanto velas tremeluziam em castiçais de prata. No centro, o peru brilhava em um tom dourado perfeito. Vamos rezar. Todos se sentaram, cruzaram as mãos e abaixaram a cabeça. Marta começou a oração, sua voz carregada de dignidade e confiança habituais. E agradecemos por todas as bênçãos concedidas a nós. Amém. Após a oração, o serviço da comida começou. Minha mãe pegou a grande faca de prata que havia sido passada de geração em geração e começou a cortar o peru. Seus movimentos eram precisos, revelando anos de experiência. Amy, você está sempre tão focada no trabalho. Tia Carol dirigiu-se a mim com um sorriso encenado. Você não acha que está na hora de encontrar um novo propósito na vida? Sim, meu primo Eric entrou na conversa. Deus às vezes nos dá provações por uma razão. O significado por trás das palavras era claro. Eles estavam se referindo ao meu aborto espontâneo de 2 anos atrás. Silenciosamente, abaixei o olhar para o prato à minha frente. Baixei meus olhos para a comida no meu prato. Bem, mas, Marta, de repente, falou enquanto cortava cuidadosamente o peru. Sua voz, inapropriadamente alegre, soou alta demais para o momento. Seu aborto salvou nossa linhagem de ser contaminada. Essas palavras atingiram a mesa de jantar como uma lâmina de gelo. Ainda assim, os parentes rapidamente disfarçaram a tensão com risadas. Para os meus ouvidos, soaram cruas, frívolas. E então veio o golpe decisivo. Minha irmã Linda, acariciando gentilmente a cabeça do filho, disse com um largo sorriso. Afinal, o neto de verdade é tudo o que precisamos. Por um momento, o tempo pareceu parar. Lentamente, larguei meu garfo e me levantei da cadeira. Todos os olhos ao redor da mesa se voltaram para mim. Amy, a voz da minha mãe carregava um leve tremor. Por favor, me desculpem por um momento, anunciei, calma, mas firmemente, e saí da sala de jantar. Atrás de mim, após um breve silêncio, começaram a surgir murmúrios confusos. Fiquei parada diante da grande janela da sala de estar, olhando para fora. Sem que eu percebesse, a neve fina havia se transformado em uma tempestade leve. Flocos brancos dançavam lentamente na escuridão. A visão teve um efeito estranhamente calmante sobre meu coração. Após um tempo, ouvi ruídos vindos da cozinha. Quando me virei, vi John ali.
O marido de Linda tinha uma expressão claramente preocupada. Amy, preciso falar com você. Sua voz estava diferente do tom confiante que costumava usar como presidente de uma empresa imobiliária. Havia algo mais ali, uma mistura de ansiedade e determinação. Algo está errado com Linda. Assenti em silêncio. John olhou ao redor, cauteloso, e continuou em um tom ainda mais baixo. Ela tem se encontrado com o jovem pastor assistente, com frequência. Ele hesitou por um momento antes de soltar um suspiro profundo. Eu quero fazer um teste de DNA para o Tommy. Você pode me ajudar? Naquele instante, todas as peças se encaixaram na minha mente. A vaga ansiedade que eu sentia transformou-se em certeza. Minhas habilidades analíticas como contadora já haviam começado a reunir diversas evidências circunstanciais. Eu entendo, respondi calmamente. A verdade revelada naquela noite de ação de graças mudaria para sempre a forma como nossa família existia, mas talvez fosse um destino inevitável. 3 dias depois do dia de ação de graças, eu estava sentada no meu escritório em casa, olhando para a tela do computador. David ainda estava viajando a negócios, e na casa silenciosa, apenas o som da minha digitação ecoava. Já havia encomendado um kit de teste de DNA. Um e-mail de John chegou na noite anterior, informando que ele também havia comprado um teste comercial na Amazon. A tecnologia moderna tornará acessíveis testes que, antes, só podiam ser feitos em instituições especializadas. Mas eu tinha outros métodos investigativos. Usando minha experiência e conhecimento como contadora, eu podia rastrear os padrões de comportamento das pessoas através dos seus traços numéricos. Comecei examinando os registros contábeis da igreja. Como responsável pela auditoria das contas da primeira igreja presbiteriana, eu tinha acesso a todos os registros financeiros. Examinei cuidadosamente cada transação desde a nomeação de Adam Foster. Foi então que encontrei algo em comum. Nos fundos destinados às atividades de caridade da igreja, havia uma despesa recorrente suspeita. Todo mês, um valor fixo era transferido para uma conta específica. O montante não era grande, mas sua regularidade levantava suspeitas. Amy, o que você está investigando? Com a voz repentina, fechei rapidamente a tela do computador. Ao me virar, vi minha mãe parada na porta do meu escritório. Apenas trabalho, respondi de forma neutra. Minha mãe estava se preparando para a auditoria da igreja. Vejo, ela sentiu com aparente aceitação, mas a dúvida permaneceu em seus olhos. O comportamento dela no jantar de ação de graças ainda me incomodava. Mãe, aquele seu comentário foi... Ela me interrompeu antes que eu pudesse terminar. Pense na reputação da família, especialmente agora que Linda está prestes a assumir uma posição importante. Franzi a testa. Posição importante? Sim, respondeu minha mãe. O pastor assistente Adam recomendou Linda para ser a chefe do departamento de jovens. Essas palavras me fizeram parar. Chefe do departamento de jovens? Essa posição tinha influência significativa dentro da igreja. Mas por que Linda? Depois que minha mãe saiu, retomei minha investigação. Dessa vez, foquei nos registros de comportamento de Linda, seu histórico de uso de cartão de crédito, registros telefônicos, postagens em redes sociais. Tudo estava lá. Os padrões começaram a surgir. Toda quarta-feira à tarde, Linda saía de casa dizendo que iria a reuniões da igreja. Porém, nenhuma dessas reuniões aparecia na programação oficial. A evidência decisiva veio de um modesto hotel de negócios no subúrbio de Minneapolis. Nos últimos 6 meses, o cartão de crédito de Linda havia feito pagamentos regulares naquele local. Peguei o telefone silenciosamente e disquei para John. John, eu encontrei algo. O que você quer dizer? A voz dele soou tensa. Toda quarta-feira, Linda tem ido a um hotel específico. Parte dos pagamentos vem dos fundos de caridade da igreja. Do outro lado da linha, ouvi John soltar um longo suspiro. Não é só isso, continuei. Quando Tommy nasceu, há uma grande possibilidade de Linda já conhecer Adam. O que você quer dizer com isso? Na época, Ada estava fazendo um curto estágio na igreja como estudante de seminário. Está tudo nos registros. O silêncio que se seguiu foi intenso. Era a calmaria antes da tempestade. Talvez nem precisemos esperar pelos resultados do teste de DNA, acrescentei. John não respondeu. Mas pude ouvir sua respiração pesada pelo telefone.
A coleta de evidências continuou por mais uma semana. Usando minha experiência como contadora, reuni prova após prova. Registros de reservas de hotéis. Recibos de restaurantes. O mais comprometedor, transferências bancárias anônimas entre Adam e Linda. O fluxo de dinheiro, disfarçado de doações para atividades de caridade, estava habilmente oculto. Porém, para um profissional, era óbvio. Adam estava usando os fundos da igreja para sustentar seu relacionamento com Linda. No entanto, essa investigação teve um efeito colateral inesperado. Ao examinar os registros contábeis da igreja, descobri algo ainda maior. Minha mãe, Martha Anderson, estava se apropriando indevidamente dos fundos da igreja para uso pessoal. Ela fazia isso há anos. Os valores eram pequenos, mas a fraude estava lá. A situação era grave. Soltei um suspiro profundo. Essa evidência era uma arma poderosa para manter a mãe sob controle. Mas eu deveria usá-la? Meu coração hesitou. O ponto de virada veio de uma forma inesperada. Certa tarde, Linda apareceu de surpresa na minha casa. Amy, você está me investigando. Não está. A voz dela era uma mistura de raiva e medo. Do que você está falando? Adam me disse que alguém estava examinando os registros contábeis da igreja. Fiquei em silêncio e encarei minha irmã. Os olhos de Linda vacilaram entre a ansiedade e o pânico. Por favor, fique quieta, ela sussurrou, agora suplicante. Se isso vier à tona, a mãe, a igreja. Me diga a verdade, interrompi, minha voz firme e calma. Me conte tudo. Linda respirou fundo e então começou a falar. Ela conhecia Adam há 5 anos, desde que ele era um estudante do seminário. Seu romance secreto. O nascimento de Tommy. A mãe sabe? Linda cobriu o rosto com as mãos. Sim, mas ela escondeu tudo, para proteger a reputação da família. Naquele momento, meu celular tocou. Na tela, o nome do hospital. Senhorita Anderson, sua mãe foi levada às pressas para a emergência. Suspeitamos de um derrame. Desliguei o telefone e olhei para Linda. O rosto dela ficou pálido. Quando chegamos ao hospital, nossa mãe já havia sido levada para a UTI. Na sala de espera, encontramos autoridades da igreja. E Adam Foster estava entre eles. De acordo com o médico, minha mãe desmaiou repentinamente na igreja. A causa? Ela recebeu uma carta anônima com acusações. Essa carta detalhava tanto a apropriação indevida de fundos da igreja quanto o relacionamento de Adam e Linda. Quem? A voz de Linda tremia. Olhei pela janela. Sob o céu nublado, a neve começou a cair em silêncio, como se tentasse cobrir todos os acontecimentos com um manto branco. Na sala de espera do hospital Fairview Soltale, a escuridão da noite contrastava com os flocos de neve iluminados pelo reflexo das luzes da rua. No corredor da UTI, o som regular das máquinas escapava ocasionalmente pela porta entreaberta. A condição dela é estável. O médico explicou enquanto eu tentava manter a compostura. O derrame foi detectado precocemente. Felizmente, no entanto, não podemos descartar possíveis sequelas. Precisamos fazer uma reunião de família, disse Linda, a voz trêmula. Na sala de espera, estávamos reunidos, Linda, John, eu e David, que havia voltado apressado de sua viagem. Adam já havia saído, pressionado pelos oficiais da igreja. John quebrou o silêncio. Os resultados do teste de DNA chegaram. Prendi a respiração. O rosto de Linda empalideceu. David me lançou um olhar, tentando entender a situação. Tommy, John engasgou com as palavras, ele não é meu filho. O silêncio tomou conta da sala. Um silêncio pesado, esmagador, que pressionava nossos ombros como chumbo. Me virei lentamente para minha irmã. Linda, nos conte tudo, sobre a mãe, sobre Adam. Ela permaneceu imóvel, cobrindo o rosto com as mãos. Mas, eventualmente, baixou as mãos e nos encarou com os olhos vermelhos. Foi há 5 anos. A confissão de Linda começou. Quando Adam chegou à igreja como estudante do seminário, as palavras saíam em fragmentos, como se ela estivesse descarregando um fardo que carregava há muito tempo. O romance secreto. Os encontros às escondidas. O pânico quando descobriu a gravidez. A decisão da mãe de apressar seu casamento com John. A mãe sabia de tudo? David interrompeu, incrédulo.
Sim, Linda sentiu fracamente. Ela acobertou tudo para proteger a reputação da família. Ela até deu dinheiro para Adam, usando os fundos da igreja. Minha voz saiu fria, involuntariamente. Linda apenas abaixou a cabeça, confirmando. Sua confissão se encaixava perfeitamente com o que minha investigação já havia revelado. Desvio de dinheiro da igreja. Pagamentos para Adam. Tudo uma estratégia para proteger a imagem da família. O que você estava planejando? A voz de John tremia de raiva. Por quanto tempo você ia continuar com essa mentira? Linda gaguejou. Para proteger a reputação da mãe? Naquele momento, ouvimos um barulho na estação de enfermagem. Quando nos viramos, vimos a cama da mãe sendo levada de volta ao quarto. Ela havia recobrado a consciência, mas o lado direito do seu corpo permanecia paralisado. Vocês podem visitá-la agora, anunciou a enfermeira, mas, por favor, evitem deixá-la agitada. Entramos no quarto um por um. Quando chegou minha vez, fui a última. A mãe abriu os olhos fracamente. A voz dela já não carregava a autoridade de antes. Peguei sua bolsa. Dentro dela, encontrei a caderneta bancária da igreja e um caderno com registros de transações para Adam. Queime tudo, a mãe sussurrou. Eu não posso. Minha resposta foi calma, mas firme. Vamos acabar com todos os segredos. Naquela mesma noite, o conselho de anciãos da igreja foi convocado às pressas. O relacionamento inapropriado de Adam Foster e as suspeitas de apropriação indevida dos fundos da igreja foram oficialmente discutidos. O resultado foi como esperado. Adam foi imediatamente demitido. Minha mãe perdeu sua posição na igreja. Linda foi essencialmente banida da comunidade. A notícia se espalhou rapidamente. Jornais locais cobriram o escândalo extensivamente. Escândalo abala a igreja de prestígio. A verdade por trás da família do Elder. Manchete após manchete expôs nossa vida ao público. Uma semana depois, tivemos uma reunião de família para discutir os cuidados da mãe. Uma casa de repouso seria mais apropriada, sugeriu a assistente social. Vocês estão planejando abandoná-la? Linda se opôs veementemente. Agora, em frente à realidade, respondi calmamente. A mãe precisa de cuidados profissionais. Parei por um momento. Essa decisão é para todos nós. Eventualmente, ficou decidido que a mãe seria transferida para uma casa de repouso de luxo no subúrbio de Minneapolis. Os custos mensais, juntamente com o reembolso à igreja, seriam divididos entre Linda e eu. No dia da alta, antes de partir, a mãe me chamou. Sua paralisia no lado direito ainda não havia se recuperado totalmente. Talvez você esteja certa. Não consegui responder, apenas segurei sua mão frágil com firmeza. Mas a mãe continuou. Eu tentei proteger a reputação da nossa família. Suspirei, mantendo a calma. Eu entendo, mas uma reputação construída sobre mentiras, inevitavelmente desmorona. Lágrimas brilharam nos olhos dela. Talvez aquela tenha sido a demonstração mais honesta de emoção que já vi vinda dela. Naquela noite, jantei sozinha com David pela primeira vez em muito tempo. Você lidou bem com tudo, meu marido disse, segurando minha mão. E agora? Do lado de fora da janela, a neve continuava caindo silenciosamente. A camada branca se acumulava, como se cobrisse todos os vestígios do passado. Mas sob ela, novos brotos certamente começavam a crescer. Sorri. Estou pensando em procurar uma nova casa. Sim. Quero começar nossa nova vida, um pouco longe daqui. David assentiu em silêncio. Seus olhos transbordavam compreensão e amor. Sim, este não é o fim, é um novo começo. A verdade, às vezes, exige um preço cruel. Mas sem pagar esse preço, a verdadeira felicidade nunca pode ser alcançada. E era nisso que eu acreditava. 1 ano se passou. David e eu nos estabelecemos em uma nova casa, em uma área residencial em desenvolvimento no oeste de Minnesota. Apenas 2 horas de carro de Eden Prairie. A distância parecia certa. Na cozinha da nossa nova casa, eu me preparava para assar um peru. Do lado de fora, a neve caía suavemente. Diferente do ano passado, não havia o mesmo frio cortante. Precisa de ajuda? David perguntou atrás de mim, envolvendo meus ombros em um abraço gentil. Sorri. Obrigada, mas estou bem. Na mesa, havia papéis da agência de adoção.
Nossos preparativos para formar uma nova família estavam progredindo pouco a pouco. Parece nostálgico, murmurei, olhando para longe. No ano passado, durante essa mesma época, tudo em nossas vidas havia mudado drasticamente. Como se uma tempestade tivesse levado tudo embora. Minha mãe agora vivia seus dias tranquilos na casa de repouso luxuosa nos arredores de Minneapolis. Tendo perdido sua antiga dignidade e influência social, ela parecia, pela primeira vez, estar se encarando de verdade. Na minha última visita, ela me olhou com uma expressão incomumente sincera. Amy, talvez eu tenha estado errada. O progresso da reabilitação estava visível. Sua paralisia no lado direito melhorava pouco a pouco. Mas as feridas em seu coração, essas ainda não haviam cicatrizado. Eu estava tão preocupada com as aparências que perdi de vista o que realmente importava. Nos olhos dela, vi um traço de arrependimento que nunca havia percebido antes. Pela janela da casa de repouso, o jardim bem cuidado se estendia diante de nós. A neve caía suavemente sobre as árvores como se cobrisse o passado. Mas assim como tudo na natureza, eu sabia que embaixo dela, algo novo estava esperando para florescer. A visão das enfermeiras empurrando cadeiras de rodas ali, de alguma forma, simbolizava a nova vida da mãe. A queda de Linda, por outro lado, foi muito mais dramática. O divórcio foi finalizado, e John ganhou a custódia de Tommy. Ela só podia vê-lo uma vez por mês e mesmo assim sob supervisão. Banida da igreja e rejeitada pela comunidade, Linda perdeu todas as suas bases sociais. Irmã. Na semana passada, Linda apareceu de repente em nossa nova casa. Fiquei sem palavras ao vê-la. A outrora vibrante e orgulhosa Linda agora parecia apenas uma sombra do que já foi. Preciso pedir dinheiro emprestado. O relacionamento dela com Adam também havia terminado. Depois de ser expulso da igreja, ele se mudou para outro estado e não estava pagando pensão alimentícia. Suspirei. Sinto muito, respondi calmamente, mas com firmeza. Não vou mais limpar sua bagunça. Os olhos de Linda se encheram de lágrimas antes que ela saísse apressada. Observei sua figura se afastando. Nem mesmo um traço de sua antiga imponência restava nela. Enquanto isso, John estava trilhando um novo caminho. Depois de ganhar a custódia de Tommy, ele dedicava toda a sua energia à criação do filho. Aceitar o fato de que não era o pai biológico de Tommy, mas isso não mudava seu amor pelo menino. Ele era, de fato, um pai em todos os sentidos que importavam. Amy, eu nunca poderei agradecer o suficiente, John disse quando veio visitar Tommy recentemente. Obrigado por revelar a verdade. Tommy ainda é muito jovem para entender completamente a situação, mas está crescendo cercado de amor. E ver isso me dá uma paz enorme. Na igreja, a turbulência estava, aos poucos, se resolvendo. O novo pastor assistente foi nomeado, e os fundos desviados estavam sendo recuperados gradualmente. No entanto, somados aos custos da casa de repouso da mãe, nossa situação financeira não era exatamente fácil. Mas esse era o resultado das nossas escolhas. O peru já está cheirando bem. A voz de David me trouxe de volta à realidade. De fato, um aroma delicioso começava a se espalhar pela cozinha. Este dia de ação de graças seria uma celebração tranquila. Apenas meu marido e eu. A mesa estava posta com uma toalha de linho branco e os pratos novos que compramos juntos. Nada extravagante. Mas era um espaço que aquecia o coração. David olhou para mim com um sorriso leve. Ei, você está feliz? Pensei por um momento antes de assentir lentamente. Sim, estamos realmente felizes agora. Uma felicidade verdadeira, não construída sobre mentiras ou ilusões. Essa foi a lição que minha mãe levou uma vida inteira para aprender. E através dessa dor, encontramos um novo caminho. Do lado de fora da janela, a neve continuava a cair silenciosamente. Os cristais brancos envolviam suavemente a terra, como se anunciassem a chegada de uma nova estação. E certamente, quando a primavera chegasse, novos brotos surgiriam. Assim como nossas vidas seguiriam em frente. Lentamente, mas com certeza. David pegou os papéis da adoção na mesa. No próximo dia de ação de graças, podemos estar comemorando como uma família de 3. Apertei sua mão, sentindo seu calor. Uma nova forma de família. Talvez o vínculo mais genuíno não tenha a ver com sangue ou aparência, mas com escolhas. E esta era a nossa escolha. Nosso novo caminho. Um caminho encontrado ao escolher a verdade e deixar o engano para trás.
No forno, o peru dourava lentamente até atingir a perfeição. Seu aroma não trazia mais lembranças amargas do passado. Apenas a promessa de um futuro cheio de esperança.